Aceitar o nosso eu cósmico. O poder da realidade pessoal. O que seria preciso para convencer o leitor de que temos um eu cósmico? Não nos precipitemos a dar uma resposta rápida ou fácil. A interpretação do eu cósmico é como ter uma interpretação de possuir responsabilidade sobre tudo aquilo a que chamamos real. Num poema épico, Song of Myself, Walt Whitman proclamou o seu estado universal com alegre complacência. Celebro o meu eu e canto para mim. E aquilo que eu assumo, tu deves assumir, porque cada átomo que me pertence também pertence a ti. Falando de forma racional, parece algo ligeiramente absurdo. Mas os leitores do Whitman não o levaram à letra quando ele declarou: Eu sou grande, contenho multidões. E embora ninguém fosse melhor a tornar a euforia viral, como aconteceu, poucas foram as pessoas que tiveram coragem de seguir a liderança do Whitman quando escreveu: O relógio marca o momento, mas o que marca a eternidade? E ele teve também uma resposta fabulosa. A eternidade indica que os seres humanos são crianças do cosmos. A nossa vida está para lá das fronteiras do tempo. Até aqui, temos esgotado bilhões de invernos e verões. Há bilhões à nossa frente e bilhões à frente deles. Os nascimentos trouxeram-nos riqueza e variedade. E outros nascimentos irão trazer-nos riqueza e variedade. Este livro oferece a mesma resposta, não como poesia, mas como facto que derrubou a realidade convencional aceita. O eu cósmico não é uma teoria pessoal, mas o mais fundamentado eu que alguém possui. Se não existisse, também não existiria o mundo físico, incluindo todas as pessoas e coisas que nele habitam e existem. É incrível como um poeta a recitar sobre si mesmo tenha correspondido com as mais perspicazes teorias na física moderna, e ainda assim ele diz: Vedes, ó meus irmãos e irmãs, não é caos nem morte, é forma, união, plano, é vida, eterna é felicidade. Estas palavras aplicam-se perfeitamente à ideia de que vivemos num universo consciente. Em vez, de, em vez da aceite teoria de que as propriedades da mente emergiram a partir de um caos agitado há milhares de milhões de anos, no passado distante, num universo humano, a mente tem estado presente sempre e em todo o lado. Na realidade, para além de todos os tempos e lugares. Como resposta aos mistérios cósmicos que o leitor tem estado a ler, este permanece de pé depois de todas as explicações sensatas terem sido desmanteladas. Nada mais faz sentido. Compreendem? Existem demasiados problemas em aberto, tal como a gravidade quântica, a matéria negra, a energia negra e mais. Há muito da realidade longe da vista. Várias dimensões extras são puros malabarismos matemáticos para sair de um impasse onde a teoria falha para coincidir com a realidade. A velha confiança colapsou porque os tijolos da construção da natureza, átomos e partículas subatômicas, acabam por não possuir propriedades intrínsecas se não existir um observador. Nos mistérios de Sherlock Holmes, chega uma altura em que o grande investigador está prestes a revelar a oculta solução de um crime, e essa solução é bizarra e inesperada, tal como quando uma cobra venenosa, conhecida por faixa malhada, cometeu um homicídio deslizando pela corda de uma sineta utilizada para chamar os criados. Nessas alturas, Holmes gosta de dar uma lição sobre pensamento dedutivo e relembra ao seu parceiro de confiança, Dr. Watson, que quando qualquer outra explicação sensata foi posta de parte, a única que permanece, embora improvável, há de ser a correta. Para sermos justos,
existe uma falha na lição de Sherlock Holmes sobre dedução. Abraços com um homicídio do género, quarto fechado e vários suspeitos, o grandioso detetive poderia rapidamente esgotar as soluções sensatas. O cosmos, no entanto, está longe de ser um quarto fechado. Fornece praticamente uma infinita amplitude para novas e mais exóticas teorias, tal como comprovaram os últimos 100 anos. Não há lugar para o irracional. Apresentar um universo consciente onde a vida humana é o ponto principal não pode simplesmente ser mais um elemento a acrescentar ao menu. Único entre teorias competitivas em cosmologia, o universo consciente exclui todos os inconscientes. Eles simplesmente não possuem uma realidade e nós nem conseguimos imaginar a sua realidade porque ela não está lá. É tão simples quanto isso. Ser consciente é como estar à espera de bebê ou morto. Ou estamos ou não estamos. Não existe uma solução intermédia. Do nosso ponto de vista, a solução intermédia desapareceu para sempre quando demonstramos que o cérebro não pensa. O cérebro humano, como um aspecto físico, não pode ser a fonte da mente. Pela mesma lógica, o universo físico deve ser desqualificado como o criador da mente. O universo é enorme comparado com um cérebro humano, mas tornar maior um mecanismo físico não o torna mais esperto e, muito menos, capaz de pensar. Apesar do choque e espanto que reina entre os cientistas convencionais, o único modo de qualquer coisa, um átomo, cérebro ou todo o universo, poder agir numa forma de pensar semelhante é sendo uma mente. Existe, no entanto, uma saída para esta conclusão. O chamado universo mecânico do iluminismo do século XVIII. A tendência intelectual da altura era oferecer Deus como participante ativo na forma como o universo funciona no dia a dia. No entanto, o processo observado por cientistas, tal como o processo natural em que os elementos se colocam no seu lugar devido ao peso atômico, implicava um sistema não aleatório. A solução era uma espécie de julgamento de Salomão. Era permitido a Deus colocar o universo em movimento com uma precisão perfeita, mas depois era mandado para o céu, enquanto o mecanismo regular da natureza era mantido a funcionar autonomamente. O conceito do universo com precisão mecânica parece estranho hoje em dia, mas foi praticamente a última vez que os cientistas deram tréguas, ainda que de forma desconfortável, com a consciência a ser um sério ingrediente científico ao explicar fenómenos cósmicos. As tréguas foram temporárias. Assim que Deus foi mandado embora, não existiu nunca qualquer razão para considerar a possibilidade de uma mente cósmica, à exceção das metáforas. Como quando Einstein declarou que queria saber como funcionava a mente de Deus, sendo tudo o resto pormenores irrelevantes. A nossa intenção não é trazer Deus de volta, seja fazendo-o entrar pela porta principal, como fazem os criacionistas, ou empurrando-o pela porta das traseiras, tal como acontece quando a matemática é promovida a ser a última resposta para todos os fenómenos naturais. Aos números é dado um céu especial para viverem na realidade. O primeiro filósofo a identificar a realidade como um domínio invisível de existência pura foi Platão, que sustentava que qualquer beleza ou verdade aqui na Terra era uma sombra de beleza e verdade absoluta no além, refletida, por assim dizer, na caverna da existência. Atualmente, a matemática ocupa o domínio platónico, de algum modo distante da existência física.
de forma a organizá-la em função de leis matemáticas perfeitas. Sendo uma palavra para valores transcendentes, platónico é primo direito de divino. Não existe grande diferença entre chamar a harmonia da matemática um atributo platónico ou um presente de Deus. O problema em afastar Deus ou deixá-lo estar presente vai dar ao mesmo. A consciência não está presente no universo mais do que a humanidade está na água ou a doçura no açúcar. Não dizemos, esta água está praticamente no ponto. Temos apenas de lhe acrescentar alguma umidade ou adoro este açúcar, mas seria ainda melhor se conseguisse torná-lo doce. Da mesma forma, a consciência não é um pó mágico que polvilhamos sobre átomos inertes para os tornar capazes de pensar. A consciência já lá tem de estar presente. Já vimos que os comportamentos ou procedimentos mentais não são uma propriedade da matéria. Precisamente o oposto. Quando quer, a mente cósmica consegue apoderar-se das propriedades da matéria. Ao nível quântico, pode decidir comportar-se como uma onda ou como uma partícula. Quando é feita uma escolha como essa, trata-se de uma escolha mental, que não deveria chocar-nos. Por definição, as escolhas são mentais. Não dizemos, o meu estômago decidiu comer cereais de aveia ao pequeno almoço. Nós decidimos comer cereais de aveia, não os nossos corpos. O corpo participa na escolha, evidentemente, devido à ligação mente-corpo. Se estamos distraídos, um estômago sonoro pode lembrar-nos de que temos de nos alimentar, tal como um bocejo nos pode fazer lembrar de que temos de ir dormir. É permitida a participação a ambos os aspectos, físico e mental. Ao virar as costas à consciência, a ciência convencional tomou uma decisão fatal, da qual começa gradualmente a arrepender-se. A realidade em si parece exigir que a ignorância já não seja uma desculpa válida no que diz respeito à mente e ao cosmos. O universo não ficou sem mente, sem mais nem menos. Tratou-se de uma decisão coletiva tomada no início da ciência moderna. Naquela altura, entre 400 e 200 anos atrás, um universo mecânico desprovido de mente fazia perfeito sentido, tal como podemos ilustrar através de uma história que todos nós aprendemos na escola, acerca de Isaac Newton e a maçã. O incidente é tão familiar que poderia parecer não ter dimensões ocultas, mas tem. Vale a pena rever os pormenores contados por Newton ao seu colega William Struckle. Spoiler alert: a maçã não atingiu Newton na cabeça. Fomos para o jardim beber chá à sombra de umas macieiras. Estávamos só ele e eu. Entre outras coisas, ele disse-me que fora numa situação idêntica que, em tempos, a noção de gravitação lhe tinha vindo à mente. Por que é que esta maçã cai sempre perpendicularmente ao chão? Pensara para si próprio, incitado pela queda de uma maçã, enquanto se encontrava sentado numa disposição contemplativa. Por que não se desloca lateralmente, ou para cima, mas constantemente em direção ao centro da Terra? É óbvio que a razão é devido à maçã ser atraída pela Terra. Deve existir uma força de atração na matéria e a quantidade de força de atração na matéria da Terra deve estar no centro da Terra e não em qualquer outro lado da Terra. É por essa razão que esta maçã cai perpendicularmente ou na direção do centro. Se, desta forma, a matéria atrai matéria, deve ser na proporção da sua quantidade. Assim sendo, a maçã atrai a Terra, tal como a Terra atrai a maçã. Esta é uma das anedotas preferidas de Newton, que os estudantes acreditam ter sido ele próprio a imaginá-lo.
Embora alguns comentadores não fiquem completamente convencidos com o momento H da queda da maçã, mas presumam que ele já andasse a cogitar acerca da gravidade há algum tempo. De qualquer modo, a dimensão oculta na anedota não é sobre aquilo que diz, mas sobre o que não diz. Newton e a maçã são um melhor exemplo de como chegar à verdade excluindo tudo aquilo que não se aplica especificamente. Por exemplo, a variedade de maçã é ignorada, tal como o clima, o aspecto da paisagem, o estado de saúde de Newton, as roupas que vestia, etc. Estamos tão habituados a excluir todas as experiências não científicas que se tornou uma segunda natureza. Comemoramos o fato de a mente racional ter este poder de se concentrar distinta e extremamente na mecânica da natureza. Aparentemente, a realidade é inclusiva. Mais concretamente, é totalmente inclusiva. A exclusão de experiências diárias é um ato arbitrário mental. Pode dar origem a uma ideia surpreendente como a teoria universal de Newton sobre a gravidade. Particularmente brilhante foi o seu discernimento de que a força gravitacional da maçã atrai a Terra, enquanto simultaneamente a gravidade da Terra atrai a maçã. Mas a exclusão atrai só à forma como a realidade efetivamente funciona. Isto não incomodou particularmente os cientistas do iluminismo ao desmantelarem o universo preciso e mecânico a fim de examinarem todas as suas partes móveis. Mas atualmente vivemos num universo incerto, onde na realidade existe uma minúscula possibilidade de uma maçã cair lateralmente ou para cima, em função de probabilidades quânticas. E a maior das incertezas é a realidade, a deslizar-nos por entre os dedos. O exclusionismo tem vários triunfos na sua teoria, mas a mente humana é inclusiva logo para ponto de partida. Quando o empregado coloca uma belíssima criação de um chefe à nossa frente num restaurante, não dizemos: dê-me um minuto. Não consigo decidir se olho, provo, toco, cheiro ou ouço esta comida. Absorvemos a cena por inteiro, sempre. E isto acontece para além do alcance da mente consciente, sob o efeito da hipnose. As pessoas conseguem lembrar-se frequentemente de episódios da sua infância com precisão fotográfica e também de outros fatos, como contar o número de degraus existentes até ao sótão. Aceitar a mensagem da natureza para a mente humana ser inclusiva vai ao encontro da experiência cotidiana. O próprio Newton não era um exclusionista perfeito. Cristão, devoto, acreditava literalmente na cronologia histórica traçada no Antigo Testamento. Dito de outra forma, era um separatista, permitindo que as leis naturais governassem o mundo físico, enquanto aceitava Deus como governante do mundo espiritual. Mas sendo um separatista ou dualista, para utilizar o termo formal, era apenas um ponto de paragem na caminhada para o exclusionismo absoluto, a partir do momento em que Deus fosse completamente tirado de cena na era moderna. Na paisagem atual, falar das supercordas ou do multiverso implica uma decisão consciente em excluir toda a realidade à exceção de uma pequena dose de matemática e, mesmo essa pequena porção, é apenas uma hipótese. Inverter o percurso e escolher o inclusionismo implica uma alteração sísmica na forma como abordamos a realidade. Cada vez que a realidade é fatiada em dados, um pedaço de verdade está a ser trocado por toda a verdade. Um mau negócio. Separar as diferenças foi um ato que ficou desacreditado desde que Deus saiu de cena, mas ele ainda se manteve por perto durante bastante tempo. Os esforços para pesar a alma quando abandona o corpo, no momento da morte, continuaram até ao século XIX, mas em vão. Recentemente, no entanto,
O equivalente científico à investigação da alma ganhou novas descobertas respeitáveis através do conceito do panpsiquismo, que torna a mente uma propriedade da matéria. Achamos que este é um beco sem saída. O panpsiquismo parece ser algo holístico, o que é positivo, mas falha ao explicar efetivamente qualquer conceito. Ficamos cingidos ao comportamento de pensamento idêntico dos átomos. Isso não é uma resposta. É o problema a precisar de ser resolvido. Encarado de forma cética, o panpsiquismo assemelha-se ao movimento mais retro que a física alguma vez teve, regredindo para o animismo e outras crenças aborígenes em que o espírito reside em todas as coisas. Ainda assim, os aspectos positivos do panpsiquismo são apelativos. Em primeiro lugar, é um recurso inteligente para tornar a mente numa propriedade que todos os objetos exibem. Ao contrário de pesar a alma quando ela deixa o corpo no momento da morte, uma propriedade não precisa de ter peso nem dimensão. Também não é algo que vai e vem. Por exemplo, ser macho ou fêmea é uma propriedade dos mamíferos, mas não pode ser extraída. Como retirar sangue para ver quanto pesa cada género ou de que cor é? Em segundo lugar, o panpsiquismo permite que o universo atue de forma de pensar idêntica, como sendo esse o seu comportamento natural, em vez de ser uma estranha e única característica entre os quanta. Só isto já ajudaria a tornar popular a teoria. Se não fosse um defeito fatal, quando defendemos que a mente é propriedade da matéria, aquilo que é igualmente possível é exatamente o oposto. A matéria é propriedade da mente. Uma não pode ser provada sobre a outra. Quando determinadas hormonas são ativadas, duas pessoas podem correr para os braços uma da outra e começarem a ter relações sexuais. Mas igualmente possível é uma pessoa poder pensar: tenho algum tempo livre. Talvez fosse agradável ter relações sexuais. E este pensamento faz despoltar as hormonas. Assim, o nosso comportamento, ao nível quântico, torna a simples ação causa e efeito impraticável. Dizer que a matéria atua como a mente ou que a mente atua como a matéria não é viável. Nenhuma das formas o é. Caso contrário, acabaríamos por dizer coisas estranhas como: a umidade da água foi o que fez as pessoas quererem nadar. Uma simples propriedade não é a causa. A experiência humana é o último aspecto que alguém deveria querer excluir ao explicar o cosmos. Vamos ver se conseguimos adquirir um vocabulário de inclusão. A realidade é integralmente inclusiva. Não há dúvida e, praticamente de forma milagrosa, os seres humanos conseguem abraçar uma infinita variedade de tudo aquilo que a realidade tem para oferecer. Onde está o mecanismo para acionarmos que decide contemplar um maravilhoso pôr do sol, enquanto ignora a textura do solo por baixo dos nossos pés, ou permitir o toque de uma pessoa amada enquanto nem se liga ao mobiliário da sala? Fazemos estas coisas de forma tão automática que as tomamos por certas. O ponto crítico é o que isto significa para vivenciar o mundo. A resposta é que vivenciamos o mundo através de escolhas. O mundo não é oferecido. Se a maçã de Newton fosse igual às que são vendidas nos supermercados, seria vermelha, doce, estaladiça, com uma textura ligeiramente granulosa e dentro de um determinado peso. Nenhuma destas propriedades existe na natureza. Elas são percepções da mente humana. A maçã não precisa ser reinventada de cada vez que nos deparamos com ela, uma vez que a nossa percepção tenha decidido que as maçãs sabem a maçãs e não a peras ou a abacates. Assim, permanecem na nossa organização mental.
Tal como referimos anteriormente, a realidade é filtrada através do cérebro e das suas limitações construtivas. Relembramos o revolucionário pensamento de Arthur Korzybski acerca desta questão, apresentadas nas páginas 137 e 138. Mas a imperfeição do cérebro não nega um fato muito simples. Tudo aquilo que percepcionamos é uma criação mental, acumulada em mais de milhões de anos de evolução. Parece estranho dizer que escolhemos que as maçãs fossem doces, porque isso aconteceu há muito, muito tempo. Assim que a doçura começou a fazer parte da nossa percepção, foi expressa fisicamente nas nossas papilas gustativas, que por sua vez estão codificadas nos nossos genes. Um aparelho separado para gostar ou não gostar de doces está codificado nos nossos cérebros. Mas a alteração é sempre possível. Se estamos bastante doentes com gripe e nada nos sabe bem, por exemplo, a doçura de uma maçã pode ser completamente apagada pelas nossas percepções. Como seres conscientes, ainda não somos percepcionistas universais. Os nossos olhos não conseguem ver objetos numa escuridão profunda. Se o cérebro humano conseguisse detectar frequências de ultrassons e luzes infravermelhas, características encontradas noutros aspectos da natureza, em morcegos, tubarões, répteis, etc., essas capacidades seriam traduzidas para a forma como o nosso cérebro funciona. E, no entanto, podemos ir mais além das nossas limitações, desenvolvendo instrumentos para detectar frequências de luzes e som onde os nossos sentidos terminam. Nesse caso, acabaríamos por nos tornar potenciais observadores universais. Enquanto seres com opções que fazemos escolhas, parece que somos os campeões da natureza. Existem vários fatores que não podemos escolher mudar, tal como a gravidade, a dureza das pedras e a solidez de um tijolo. É necessário fazer então algumas distinções. A nossa percepção divide-se em três tipos: percepções que não podemos mudar, percepções que podemos mudar, percepções que estão na fronteira, sendo por vezes alteráveis e outras não. Na nossa realidade pessoal, estes três tipos misturam-se e correspondem. Se não gostamos da cor da camisa que estamos a usar, podemos trocá-la. Isto qualifica-se como uma percepção alterável. Se não conseguimos atravessar paredes, esse fato recai nas percepções inalteráveis. Podemos continuar a dar centenas de exemplos de cada categoria. O tempero da vida vem das percepções que alteramos, enquanto a sólida segurança da vida vem daquelas que não conseguimos alterar. Se pudéssemos decidir não obedecer à lei da gravidade às segundas-feiras, instalar-se-ia um mundo de caos, a começar pelo nosso corpo, a desaparecer numa brumosa nuvem de átomos. Mas aquilo que é verdadeiramente fascinante é a terceira categoria: as percepções que por vezes conseguimos alterar e outras não. Foi aqui que a teoria quântica tornou a nossa participação na natureza mais enigmática e, simultaneamente, mais aliciante. Criou uma zona sombria onde partículas e pessoas podem ambas tomar decisões. Estar passivamente presente sem participar deixou de ser uma opção. Qualquer percepção é um ato de participação na realidade. Se percepcionamos outra pessoa como sendo o amor da nossa vida, as nossas ações irão conduzir a zonas de realidade desconhecida perante essa percepção. Todos os dias as nossas ações existem no avanço da evolução, a fronteira onde a mente é apanhada entre cautela e curiosidade. O exemplo mais evidente são os milagres. Quem não adoraria acreditar que um ser humano andou em tempos sobre a água, que a fé consegue curar o cancro de um dia para o outro, que os mortos comunicam com os vivos. A polémica acerca dos milagres não é sobre o fato de poderem ou não acontecer, mas sim em que categoria se inserem. Um milagre está apenas disponível
se encaixar na terceira categoria. Aspectos que por vezes acontecem e por vezes não. Claro que podemos sempre exercer exclusão absoluta, a atitude fixa dos ateus e céticos, ou inclusão, a fixa atitude dos devotos religiosos. E se não tivermos uma atitude fixa? Então fazemos companhia ao pioneiro visionário quântico Wolfgang Pauli, que afirmou: é minha opinião pessoal que na ciência da realidade futura nada será espiritual nem físico, mas de algum modo ambas as características e nenhuma. Ao utilizar uma palavra que a ciência evita, espiritual, Pauli apontava para um determinado tipo de mistério final. O vasto mecanismo físico a que chamamos universo está em controlo duplo, obedecendo a leis naturais e a pensamentos em simultâneo. Esta é a razão principal pela qual atualmente ocupamos um universo incerto. Mas Paulo indicou o caminho para uma solução quando previu que a amálgama da realidade da mente e da matéria seriam ambas e nenhuma ao mesmo tempo. Isto parece um paradoxo, por isso iremos analisá-lo para revelar por que razão Paulo estava simplesmente a anunciar uma verdade inegável. Qualia. A realidade está pronta para ser agarrada. Vamos levar esta discussão para o plano pessoal. Quais são as partes da nossa própria realidade que temos capacidade para modificar, utilizando apenas a nossa mente, e que façam realmente a diferença? A resposta exige um novo termo na nossa bagagem: qualia. O conceito é extremamente importante, embora a maioria das pessoas nunca tenha ouvido falar dele. Com os qualia, podemos modificar as nossas percepções, ou não. Com os qualia, podemos alterar a realidade, ou não. Qualia refere-se à forma como experienciamos a vida, mais do que à forma como a determinamos. A palavra qualia, que em latim quer dizer qualidades, é uma etiqueta para um mundo que está tão longe de ser alcançado, tal como está a física quântica, mas que aponta na direção oposta, afastando-se de objetos físicos e dirigindo-se para a experiência subjetiva. Enquanto os quantas são pacotes de energia, os qualia são as qualidades diárias da existência: luz, som, cor, forma, textura, cujas implicações revolucionárias já começamos a descrever. Nós estamos a vivenciar o mundo neste preciso momento como qualia. É a cola que sustém os 5 sentidos juntos. O aroma de uma rosa é qualia. Utilizamos a mesma palavra em singular e plural, tal como o é a textura aveludada das pétalas, as suas cores e o tom, as sombras e as dobras. Observando a experiência cotidiana através da perspectiva do cérebro, o modelo do psiquiatra e neurologista teórico Daniel Siegel para a realidade cá dentro é reunido na sigla SIFT, Sensation, Imagine, Feeling, Thought. Não importa o que nos está a acontecer neste preciso instante. O nosso cérebro ou está a registrar uma sensação: estou com calor, esta sala está abafada, os lençóis são macios, uma imagem, o pôr do sol é maravilhoso, vejo a cara da minha avó nos olhos da minha mente, as minhas chaves estão na mesa da sala de jantar, um sentimento, sinto-me muito feliz, perder o meu emprego preocupa-me, amo os meus filhos, ou um pensamento: estou a planear umas férias, acabei de ler um artigo muito interessante, o que será o jantar? Os qualia estão em todo lado. Nada acontece sem eles. O que significa que se participamos na realidade utilizando um cérebro humano, o nosso mundo é feito de qualia. Se há uma realidade que existe fora daquilo que percepcionamos, é literalmente inconcebível. Depois de retirarmos tudo aquilo que percepcionamos, imaginamos, sentimos ou pensamos, não existe mais nada. E este é o cerne da questão. Porque os qualia são subjetivos.
Eles atacam diretamente a objetividade da ciência moderna. Além disso, visto que esta experiência tem significado, os qualia atacam um modelo da natureza aleatória sem significado. Contudo, ainda existem mais aspectos em jogo, como a asserção revolucionária máxima. A ciência qualia declara que apenas a experiência subjetiva é confiável. À primeira vista, esta afirmação parece absurda, nomeadamente para um cientista. A subjetividade é conhecida por não ser confiável. Será que é dado às pessoas o direito de dizer eu não gosto da gravidade, tirem-me daqui, tal como um cliente num restaurante que não gosta do aspecto da sua entrada? Não, porque, como já vimos, algumas coisas não podem ser alteradas simplesmente por se desejar que elas mudem. Contudo, o argumento acerca da não fiabilidade não pega. É apenas plausível se o nosso parâmetro for a medição. Se um estranho nos pedir indicações e a pessoa a lhe dizer para ir 1 km na direção oeste, enquanto a pessoa B lhe disser para ir na direção este, 2 km, um mapa estabelece qual deles tem razão. Mas a medição é traiçoeira. Einstein provou em tempos que o vazio, o que significa absolutamente nada, é imune à relatividade e a relatividade reside na percepção. Se estamos numa cave espacial a levantar voo na Terra, o nosso corpo é exposto a vários Gs de força gravitacional. Um astronauta sente-se incrivelmente pesado durante a decolagem e a sua percepção é real. A aceleração, de acordo com Einstein, é o mesmo que a gravidade real. Da mesma forma, a cor azul não existe sem um olho que corresponda à luz, tal como faz o olho humano. Se um marciano aterrasse e dissesse admirado: "O céu na Terra é sinístrico", um ser humano não teria forma de compreender o que ele queria dizer, porque sinístrico não é uma cor na nossa realidade e nós nem sequer sabemos se sinístrico é uma cor. Os qualia são os verdadeiros tijolos da construção da realidade. Podemos levar a nossa vida inteira sem efetuar uma medição científica, mas um cientista não consegue fazer nada sem vista, audição, toque, paladar e olfato. Se adoramos o cheiro da couve cozida, enquanto outras pessoas o detestam, isso não prova que a subjetividade não é de confiança. Prova, sim, que temos liberdade criativa e infinita no mundo dos qualia. As chamadas medições objetivas são apenas retratos instantâneos e isolados, um olhar arrebatado sobre a atual fluidez da experiência. Estes retratos instantâneos são simultaneamente verdadeiros e falsos. Imaginemos que o leitor é um pai preocupado com uma teimosa filha adolescente e que contratou um detetive privado para a seguir. Passada uma semana, ele traz uma série de fotografias. Uma mostra a sua filha a experimentar sapatos, enquanto outras revelam-na a exibir uma identificação falsa num bar, a fumar um cigarro às escondidas num beco e a enviar SMS a uma amiga no cinema. Cada retrato instantâneo é verdadeiro, mas, como composição, não capturam nada de essencial sobre a sua filha, à exceção do fato de esta composição possuir várias facetas que estão superficialmente ligadas. Um conjunto de retratos instantâneos tirados na semana seguinte, que mostram a sua filha a visitar uma amiga doente no hospital e como voluntária num abrigo de animais, contradiz o padrão sugerido pelo primeiro conjunto. A física está, também ela, na mesma posição, com exceção de que precisa de encaixar milhares de observações isoladas e as mais básicas, focadas nas partículas subatômicas, duram apenas alguns milésimos de segundo. Em oposição, os qualia estão constantemente e continuamente ligados. Se substituirmos os retratos instantâneos dos pormenores da natureza por um filme interminável, o universo é na realidade um espelho
do sistema nervoso humano. O físico Freeman Dyson defende a seguinte conclusão: a vida pode ter tido êxito contra todas as probabilidades a moldar um universo aos seus objetivos. Por trás da máscara de uma máquina cósmica, cujas partes podem ser calculadas e remexidas, o universo é humanizado. Não há outra forma de poder existir, com efeito, porque nada lá fora pode ser experimentado a não ser na nossa própria consciência. Estamos a seguir o trilho desbravado pelo físico David Bohm, entre outros, quando escreveu: de algum modo, o homem é um microcosmos no universo. Como tal, aquilo que o homem é uma pista para o universo. Mas, quando os físicos são encostados à parede, as suas táticas defensivas não são subtis. Para desacreditar os qualia, exemplos como o seguinte são utilizados com frequência. Esqueçam as falsas metafísicas. A realidade é um dado adquirido. Se somos atropelados por um autocarro, a nossa teoria cai completamente por terra. Estaremos tão mortos como qualquer outra pessoa. Sermos esmagados num impacto ou com um autocarro parece ser um resultado convincente para o nosso sentido comum e podemos substituir o autocarro por um carro, comboio ou um tijolo. Mas a física não consegue explicar por que razão um autocarro, um carro, um comboio ou um tijolo é maciço e consistente, tendo em conta que toda a matéria é feita de mais de 99,9999% de espaço vazio. A resposta padrão de que a dureza resulta da oposição de cargas eletromagnéticas é como entregar-nos à fórmula química para a sacarose, a fim de explicar a razão de o açúcar ser tão doce. Em segundo lugar, os qualia não circulam independentes nem são temporários. Algumas qualidades, tais como a umidade da água e a dureza de um tijolo, estão estabelecidas. Formam estruturas que são tão reais como a fórmula da sacarose. A grande vantagem é que a doçura é uma experiência atual, enquanto a fórmula da sacarose é apenas o mapa de uma experiência e não podemos passar do mapa para a vida real. O universo consciente abraça a mudança, a não mudança e o estado de potencial mudança. Esta é outra das razões e, uma das mais importantes, pela qual o cosmos se sente completamente humanizado, assim que nos predispomos a essa possibilidade. Já vimos que existem percepções que podemos alterar, outras que não podemos alterar e outras que podemos ou não conseguir alterar. Estas percepções são um mundo criado pelos tijolos de construção dos qualia. O fato de um corpo humano ser esmagado por um autocarro em movimento pertence à situação não alterável. Nada diz acerca de como a situação foi inicialmente criada. Se soubéssemos como a situação foi criada, e está ainda a sê-lo, desvendaríamos o segredo sobre como a realidade evoluiu. Os nossos antepassados, que viviam em cavernas, já tinham evoluído os hemisférios cerebrais. O córtex cerebral, que são ligeiramente diferentes do córtex cerebral de Einstein ou Mozart. Contudo, numa sociedade de caçadores-recoletores, não havia necessidade de existir um Einstein nem um Mozart. Eles não teriam preenchido nenhum objetivo de sobrevivência. Em vez disso, por razões que permanecem um mistério, a mente cósmica idealizou uma máquina cerebral capaz de infinitas adaptações. Enquanto o primeiro Homo sapiens estava preocupado com a técnica de construir flechas com lascas de pedra e cozer peles juntamente com tendões de animais, o cérebro estava já equipado para o futuro, para as sonatas de Mozart e para a mecânica quântica. Por isso, quem sabe de que forma estão os nossos cérebros já equipados para aquilo que estará em jogo daqui a 1000 ou 10.000 anos no futuro? É verdadeiramente um milagre a evolução de ser capaz de ver para além do horizonte próximo neste sentido. Porque não há dúvida que outros primatas superiores, como o chimpanzé,
também criaram ferramentas primitivas e, contudo, depararam-se com uma parede evolutiva algures no caminho. A aptidão de um chimpanzé em ir além das suas atuais capacidades é seriamente limitada. As nossas não. A história humana está repleta de incontáveis horrores de guerra e violência e, no entanto, os nossos cérebros também estão preparados para a meditação budista, para o pacifismo quaker e para a euforia mística. Em síntese, o universo humano depende de ver para além das nossas atuais capacidades, onde nos sentimos presos pelo mundo físico e maniatados pelas suas regras. A mente cósmica ainda não terminou o seu trabalho connosco. Uma poderosa força evolutiva impulsionou o córtex humano para dimensões sem paralelo, a uma velocidade inacreditável. A ascensão do cérebro levou menos de 30.000 a 40.000 anos. Um som intermitente no ecrã da evolução do tempo. Para descobrirmos onde se dirige a forte onda evolutiva, precisamos apenas de explorar uma das mais fascinantes características humanas, partilhada até à data, que nós saibamos, por nenhuma outra criatura viva. Nós temos consciência de estar conscientes. O próximo horizonte é, afinal, dentro de nós. E se queremos dar o seguinte salto em frente na nossa evolução, o único mapa é aquele que criamos para nós mesmos, na nossa própria consciência.